Olá, aqui é Chico Vieira, professor de cálculo. Vamos dar continuidade aí ao assunto de integrais, um assunto muito importante aí para as engenharias e cursos de exatas. A gente vai começar agora as questões relativamente fortes já. A gente vai crescer ainda de nível, mas essas questões que a gente vai fazer, as próximas duas questões, que envolvem a parte de integrais trigonométricas, são questões de um nível já considerável de prova. Com certeza na sua prova vai estar presente essa parte de integrais trigonométricas. E essa parte de integrais trigonométricas exige um pouco de, vamos dizer assim, maturidade matemática. Então, se você ainda não tem essa maturidade matemática, é preciso uma quantidade de exercícios considerável para que você possa realmente adquirir. Mas isso a gente vai fazer agora, basta que você tenha paciência e persistência aí, analisando essas questões que a gente vai fazer, e tenham certeza do seu sucesso. Vamos então à primeira questão de integrais trigonométricas, uma questão sem dúvida nenhuma fundamental. Temos aqui 10 problemas para a gente poder, vamos dizer assim, aprender o básico. Então a nossa primeira letra aqui, ó, a integral de cosseno ao quadrado de 2x. Mas antes de começar realmente essa integral de cosseno ao quadrado de 2x, a gente precisa, na verdade, chegar numa fórmula muito usada nessas equações, nessas integrais trigonométricas. Então vamos à equação que a gente vai precisar e vai usar bastante. É fundamental que você lembre a fórmula de seno ao quadrado mais de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Essa é uma equação, vamos dizer assim, básica e fundamental. A outra equação fundamental que a gente precisa saber é a de cosseno de 2x. Cosseno de 2x, ela é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Com essas duas juntas, a gente vai obter uma equação muito importante para resolver vários problemas. A equação que a gente vai obter vai ser feita assim. Vou reescrever 1 igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. E vou reescrever aqui, ó, cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Se a gente somar essas duas expressões do jeito que está, a gente na prática cancela isso aqui e fica que 1 mais cosseno de 2x é igual, ó, esse é igual a esse, então 2 cosseno ao quadrado de x. Dessa forma, a gente obtém que o cosseno ao quadrado de x, ele é 1 mais cosseno de 2x dividido por 2. Então isso vai ser uma equação muito comum, era bom que você conseguisse memorizar. Se a gente fizer essa mesma soma, sendo que multiplicando uma dessas equações pelo sinal negativo, então vamos fazer mais uma vez. 1 igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Vou multiplicar essa de baixo aqui pelo sinal negativo. Então vai ficar menos cosseno de 2x menos cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Se a gente fizer a soma, veja a equação que a gente vai obter. Aqui desse lado vai ter 1 menos cosseno de 2x. A gente vai cancelar esses dois e vai ficar 2 seno ao quadrado de x. Então a equação que eu quero que você memorize, que vai ser muito usada para você ganhar tempo, é essa expressão aqui, ó, 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Então essas duas equações são equações básicas que a gente vai usar bastante agora nesses itens desse exercício 3, tá? Então o cosseno ao quadrado, e aí para memorizar, tá? O cosseno ao quadrado, ele é calculado como sendo 1 mais cosseno de 2x sobre 2. E o seno ao quadrado é 1 menos cosseno de 2x sobre 2, ok? Então fique ligado, tá? A partir de agora a gente vai usar muito essas expressões. Então vamos resolver a nossa letra A. A nossa letra A da nossa questão, ela perguntava o seguinte: qual é a integral de cosseno ao quadrado de 2x dx? Muito bem. Então esse é o nosso primeiro desafio dessas equações, dessas integrais, que eu chamo de integrais trigonométricas. Então vamos lá. Então, a primeira etapa é justamente lembrar que o cosseno ao quadrado de x
ele é 1 mais cosseno de 2x dividido por 2. Mas a gente vai fazer uma pequena alteração. Essa equação trigonométrica não é cosseno ao quadrado de x, é cosseno de 2x. Como aqui tem x e vira 2x, se eu colocar aqui 2x, eu acabei de dobrar. Então eu dobro aqui também. Então o cosseno ao quadrado de 2x, ó, é 1 mais cosseno de 4x dividido por 2. Então, fazendo essa substituição nessa nossa integral, o nosso novo desafio vai ser, esse 1/2 vai para fora da integral, e nós temos aqui dentro da integral 1 mais cosseno de 4x dx, que é uma integral tranquila que a gente já resolveu. Então, a integral do número 1 é apenas x, a integral do cosseno é a função seno de 4x, como eu iria multiplicar por 4, então eu preciso dividir por 4. E mais a nossa constante. Isso tudo estava multiplicado por 1/2, então a gente tem a opção de colocar para dentro ou não, mas desse jeito já está ótimo. Então fizemos a nossa letra A. Então a nossa letra A, o grande truque, a grande lembrança é essa equação. Cosseno ao quadrado de x, 1 mais cosseno de 2x sobre 2. E fazer essa leve, vamos dizer assim, alteração. Se cosseno de x é isso, cosseno de 2x, ó, esse termo aqui dobra, é o único sujeito que vai ser alterado. Então vamos agora então para a nossa letra B. A nossa letra B é uma questão muito parecida, tá? Seria uma questão de treino. Seria cosseno ao quadrado mais de 5x dx, para ver se você aprendeu. Oficialmente você já tem condições de fazer essa equação sozinho. A gente vai só aqui motivá-lo a fazer, mas não vai ter grandes novidades. Precisa lembrar quem é o cosseno ao quadrado de x. E aí, você lembra? É 1 sobre 2, mas aqui, ó, tem um cosseno de 2x e o sinal é mais ou é menos? O sinal é mais, fique ligado. Mas a gente vai fazer essa alteração que a gente viu na questão anterior. A gente, ó, se é x, isso vira 2x. Então, se agora eu tenho que é 5x, então quando a gente fizer a dedução, aqui vai ficar o dobro desse valor. Então aqui vai ficar, ó, 10x e o resto permanece o mesmo. E agora a gente reescreve a integral. Então reescrever a integral, esse meio ele vem para fora, vai ficar a integral de 1 mais cosseno de 10x. Muito bem. E aí é integrar esse número 1, que fica x. Integrar o cosseno é simplesmente o seno, mas como eu ia multiplicar por 10, então eu preciso dividir por 10. Isso tudo aqui, ó, ele está sendo multiplicado por 1/2, que é esse fator, e aí mais a nossa constante. Então resolvida a nossa letra B, muito tranquila. Então continuando, tá? Apesar de estar dizendo que é muito tranquila, isso são questões possíveis de prova. Isso aqui é um nível legal. Não é um nível fortíssimo, mas já é um nível legal que o professor com certeza exige que você saiba. Agora a gente vai para o seno. Então, para resolver esse tipo de propriedade, você precisa lembrar dessa expressão, ó, de seno ao quadrado de x que a gente deduziu no início. É 1 sobre 2, tem o cosseno de 2x, mas é o sinal negativo. Então a gente vai fazer uma alteração. A alteração que a gente vai fazer é, se eu escrever seno ao quadrado de 3x, então aqui vai dobrar. Então vai ficar 1 menos cosseno de 6x, porque eu dobrei sobre 2, com esse sinal negativo, tá? E agora a gente reescreve a nossa integral. Então essa integral aqui, ó, ela vai ter esse fator 1/2 que foi para fora, e aí vai ficar a integral de 1 menos cosseno de 6x dx. Então a integral de 1 é o x, a integral de cosseno é o seno. Então seno de 6x, como eu vou multiplicar por 6, eu preciso dividir por 6. E aí tudo isso está sendo multiplicado por 1/2 mais a nossa constante. Ok? Entendido? Então, ó, a grande sacação é você, ó, memorizar essa expressão, para que você não perca tempo e para que isso seja uma coisa natural. Velocidade muitas vezes é importante, tá? Principalmente numa prova, você está se preparando para uma prova, então fique ligado. Isso são armanhas para resolver esses tipos de problema.
Então, dando continuidade aqui, vamos para a nossa letra D. A nossa letra D, ela é a integral de cosseno ao quadrado de x sobre 2 dx. Então, tenho fé que você já está sabido e está achando isso fácil. Mas vamos por repetição. Matemática, sem dúvida nenhuma, tem muito a ver com repetição. 1 mais cosseno de 2x sobre 2 é a equação básica para você memorizar. Provavelmente até então essa equação você não tinha memorizado. Talvez até soubesse chegar nela, mas não tinha memorizado. Então daqui para frente memorize. Se a gente vai dividir esse número por 2 para ficar cosseno de x sobre 2, então a regra continua. Esse termo cosseno aqui é sempre o dobro desse termo aqui, ó. Então, dobrar o que é x sobre 2 é ficar simplesmente x. Então, agora a gente pode reescrever a integral. Essa integral aqui, ó, ela vai ficar o nosso 1 meio que foi para fora, 1 mais cosseno de x dx. E aí, ó, a integral de 1 é x e a integral do cosseno é o seno. Não precisa dividir por nada. Esse número aqui é o nosso 1 meio somado com a nossa constante já é o resultado da nossa integral. Então, muito tranquilo, né? Estou percebendo que você já está aprendendo e já está confiante. Vamos lá, seguir. Vamos agora para a letra E. Letra E vai ser um pouco mais trabalhoso. Seria, vamos dizer assim, a segunda etapa desse tipo de questão. Em vez de ser cosseno ao quadrado, é cosseno elevado à quarta. Então, a minha sugestão para que você consiga resolver esse problema é naturalmente você afirmar que o cosseno ao quadrado, a quarta, ele é o cosseno ao quadrado elevado ao quadrado. Mas esse cosseno ao quadrado, a gente já viu que ele é 1 mais o cosseno de 2x sobre 2. Então isso aqui é o cosseno ao quadrado, elevado ao quadrado. E aí não tem como fugir. Então aqui embaixo vai ficar 4, porque foi 2 ao quadrado. E aqui, ó, é aquela propriedade antiga que a gente aprendeu. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então a gente vai ficar, na verdade, com integral mais longa. Essa já é uma integral mais sofisticada. Vou colocar esse 1/4 para fora. E aqui dentro está ficando 1 mais 2 cosseno de 2x mais cosseno ao quadrado de 2x dx. O que a gente, em tese, precisa se preocupar é só com essa parte aqui, ó. Pois essa parte inicial a gente já desenrola tranquilo. Esse cosseno ao quadrado a gente já tinha feito. Então vamos ver se você já está ligado. Cosseno ao quadrado de 2x, ele é 1 mais o cosseno do dobro desse sujeito. Então cosseno de 4x sobre 2. Então fique atento, tá? Agora é hora de resolver essas integrais. Então, integral número 1 é ficar x. Integrar o cosseno, mas o 2 eu não fiz nada, então mantenho 2. A integral do cosseno é o seno de 2x, sendo que eu preciso dividir por 2. Então a gente vai cancelar isso aqui. E integrar isso aqui, só um pouco de cuidado para não se perder, tá? Então integrar isso aqui, ó, eu vou colocar esse meu 1 meio, vou integrar o número 1, que é x, e integrar o cosseno de 4x, que é o seno de 4x dividido por 4. Então, vamos lá, ver o que é que nós encontramos. O que nós encontramos foi, existe 1/4 multiplicando todo mundo. Então, esse 1/4 está multiplicando o nosso x e está multiplicando o nosso seno de 2x. E aí, a gente tinha que integrar esse termo. Esse termo a gente transformou nesse, colocou esse 1 meio para fora. E esse 1 meio após integrar, ó, ficou x mais o seno de 4x sobre 4. Então agora a gente precisa só organizar essa expressão toda. Organizar essa expressão toda, na prática, é fazer essa multiplicação e agrupar os termos. Então veja como é que vai ficar. Vou deixar esse 1/4 aqui mesmo. Então 1/4 está aqui em evidência. Isso aqui vai ficar x sobre 2, eu gosto de dizer meio x com 1x. Quanto é meio x com 1x? Meio x com 1x é 1,5x.
Em fração, 1,5 é 3 sobre 2. 3 sobre 2x. Tem o seno de 2x que ele está sozinho. E essa multiplicação vai ficar o seno de 4x. Esse número 2 vezes 2, 2 vezes 4 vai dar 8. Então está resolvido. Soma-se a constante e chegamos na resposta. Então foi uma equação, uma questão que envolveu os 4 exercícios anteriores. Não é fácil não, mas a gente já está ficando sabido. Então vamos dar continuidade para ficar mais sabido ainda. Então vamos agora à nossa letra F. A nossa letra F é assim: a integral de 1/2 mais 1/2 que multiplica cosseno de 2x elevado ao quadrado de x. Bem, é uma questão praticamente igual à anterior. Então a gente vai fazer o mesmo caminho. Então vamos lá, traçar esse caminho. Então traçar esse caminho vai ser o seguinte: a gente vai aqui por pedacinho, tá? Então um grande desafio aqui é não ter medo, é uma questão longa. Então aqui é o quadrado do primeiro, que vai ficar 1/4, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que vai ficar 1/4 cosseno ao quadrado de 2x. Então aqui a gente pode fazer uma leve simplificação e aqui a gente precisa melhorar. A melhora que a gente vai fazer é lembrar que esse termo aqui, ele representa 1 mais cosseno, o dobro desse número, que é 4x, sobre 2. Então veja o que é que nós temos. Nós vamos ter uma nova integral para fazer. Essa nova integral ficou aqui 1/4 somado com cosseno de 2x sobre 2. Aqui nós vamos ter mais. Esse 1/4 vai multiplicar esse 2, então vai ficar 1/8. 1/8 que multiplica o número 1 mais o cosseno de 4x. Então é isso aí que nós temos para integrar. Poderíamos melhorar um pouquinho. Vou melhorar esse pouquinho então. O pouquinho que eu posso melhorar é multiplicar isso aqui e dividir em várias integrais. Então vou fazer essas divisões de várias integrais. Então nós temos aqui a integral de 1/4 somado com cosseno de 2x sobre 2. Essa multiplicação deu 1/8 e mais cosseno de 4x sobre 8. Pronto, é isso que a gente quer integrar. Esses dois termos a gente pode agrupar, fazer aqui 1/4 mais 1/8, tirando o mínimo de menino pequeno, é 8, então dá 2 mais 1. Então fica 3/8, tá bom? Então a gente precisa ficar atento aí às continhas. Então a nossa integral final, eu posso dizer que é a integral de 3/8 dx mais a integral de cosseno de 2x sobre 2 dx mais a outra integral de cosseno de 4x sobre 8 dx. Então, três integrais que a gente já está muito habituado. Então, integrar essa constante é muito simples, não é isso? Integrar essa constante vai ficar apenas 3 sobre 8 multiplicado por x, mais esse 1/2, que é uma constante, e eu quero integrar o cosseno de 2x. O cosseno de 2x é integral, é o seno de 2x dividido por 2. E agora, integrar o cosseno de 4x, é o seno de 4x dividido por 4. Então chegamos aí na resposta. A gente pode colocar pelo menos 1/4 em evidência ou então deixar assim. Vou só melhorar essa expressão, ficaria 3x sobre 8 somado com seno de 2x sobre 4 somado com seno de 4x, essa multiplicação é 32. Poderia colocar alguém em evidência, 1/4, mas assim está ótimo, ok? Então fizemos aí a nossa letra F, uma questão já um pouquinho mais caprichada.
Então vamos dar continuidade. Vamos agora, depois da F, vamos para a nossa letra G. Essa nossa letra G vai ser uma mistura também do que a gente já viu. Ele diz assim, ó, seno de x mais cosseno de x, tudo isso elevado ao quadrado de x. Então, vamos ao trabalho, tá? Esse é o nosso desafio aí. Primeiro a gente tem que destrinchar isso aqui. Destrinchar como? Destrinchar é elevar ao quadrado. Isso aqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E nós sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vale 1. Então, ó, esse termo somado com esse termo já dá 1. Então, essa expressão já está ficando 1 mais 2 que multiplica seno x, cosseno x. Então, isso aqui é uma coisa antiga que a gente já trabalhou na parte de substituição de variáveis. Veja como é que vai ficar. Essa nossa integral, ela é mais simples. E aí, cabe a você, com a sua prática, perceber como resolver as coisas. A integral de 1 já está resolvida, é simplesmente x. Mas agora a gente quer integrar isso aqui, ó. 2 integral de seno de x, cosseno de x dx. Esse é o nosso novo desafio. Mas se você lembra, por substituição de variáveis, é muito tranquilo. Chama, por exemplo, u de seno de x. Se você chamar u de seno de x, o nosso du, ele vai ser cosseno de x dx. Então tá aqui, ó, cosseno de x dx é o nosso du. Então essa integral, ela vai se transformar numa integral bem simples, ó. Vai ficar integral, o que é seno vai virar u, e o que é cosseno de x dx vai virar du. Essa integral de uma função polinomial, ó, é u ao quadrado sobre 2. Agora a gente volta. O que é que a gente tinha chamado de u? O que a gente tinha chamado de u era o seno. Então fica o seno de x ao quadrado sobre 2. Resolvemos. Agora vamos só agrupar os termos. Então a integral de 1 ficou x, 2 vezes que multiplica essa integral que nós calculamos, que foi seno ao quadrado de x sobre 2, mais a constante. Então, tornando ela mais simpática, x mais seno ao quadrado de x mais a constante é o resultado dessa nossa integral. Muito legal, tá? Então vamos dar continuidade. Essa questão, na verdade, ela exigia que você sacasse que teria que fazer essa continuação, essa destrinchar essa equação e lembrar de substituição de variáveis. Então a nossa próxima letra, a nossa letra H, é uma letra parecida com essa letra anterior que foi a G. A integral de seno de x menos cosseno ao quadrado, cosseno de x ao quadrado. Então vamos ver como é que isso vai ficar. A primeira ideia, mais uma vez, é a gente destrinchar. É a gente pegar esse quadrado e usar ele para ver como é que vai ficar a expressão. Então vamos fazer isso. Se a gente elevar ao quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro, nesse caso, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Nós já sabemos que essa expressão, seno ao quadrado, somado com cosseno ao quadrado, juntos eles valem 1. Então a expressão que a gente fica é 1 menos 2 seno x cosseno x. Mas isso é só treino. Essa nossa integral, ela vai ficar 1 menos 2 seno x cosseno x. Então a integral simples, que o resultado aqui já é x, e essa outra integral que a gente vai precisar calcular, mas que é simplesmente substituição de variáveis. Então a gente vai fazer o mesmo caminho da nossa questão anterior. A gente vai chamar seno de x de u, então o nosso du é o cosseno de x dx, e a partir disso a gente vai desenvolver da seguinte maneira. A gente vai substituir. Então veja como é que vai ficar a nossa integral dessa vez. A nossa integral dessa vez, ela vai ser menos 2, que multiplica, quem é o seno de x? É o nosso u, e cosseno de x dx é o nosso du. Então esse termo aqui, ó, ele vai ficar u ao quadrado sobre 2, como o nosso u foi o seno de x ao quadrado sobre 2. Esse 2 vai cortar com esse 2 aqui, e vai ficar o sinal negativo.
Então, ficou o x, que a gente já tinha integrado. Então, nós temos que esse 2 cortou com esse 2, então menos seno ao quadrado de x mais a nossa constante. Então, é uma repetição do que a gente já trabalhou. Então, agora vamos para os últimos dois itens. Vamos aqui para a letra I. A letra I é a integral de 5 mais o seno de 3x, isso ao quadrado. Então, a gente já está ligado, sem medo algum, que o nosso, vamos dizer assim, o nosso caminho é a gente continuar elevando ao quadrado e ver o que é que vai dar. Então, se a gente elevar ao quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, veja como vai ficar aqui. Então, a expressão que a gente tem, essa expressão e essa expressão, essas duas primeiras expressões, a gente já sabe calcular a integral. Aqui é que a gente tem que lembrar da fórmula. A fórmula que a gente precisa lembrar é 1 menos cosseno do dobro desse valor, que no caso fica 6x sobre 2. Então é fundamental que você lembre essa expressão de forma memorizada, para não precisar deduzir, para não gastar tempo, para ser uma coisa praticamente automática. Então a nossa integral vai ficar assim, ó. A integral, ela aparentemente ficou maior, mas ela ficou fácil. Então a integral ficou a integral de 25 mais 10 seno de 3x mais uma fração 1 menos cosseno de 6x sobre 2, ok? Então agora a gente vai trabalhar em cima disso aqui, que sem dúvida é muito tranquilo. Integrar 25 é 25x, integrar esse termo aqui, ó, mantém o 10, a integral do seno, ela na verdade é menos o cosseno, e eu tenho que dividir por esse número, porque como eu vou multiplicar, eu tenho que dividir. Temos agora um fator 1/2 que eu coloco para fora, integral 1 é um número x, o menos eu deixo menos, a integral do cosseno, ela é o seno de 6x, mas eu tenho que dividir por 6, mais a nossa constante. Em tese é isso, sendo que a gente precisa só dar uma melhoradinha. A melhoradinha que a gente pode fazer é multiplicar isso e agrupar esse termo com esse. Isso aqui é meio x com 25x. Meio mais 25 é 25,5, que na verdade é uma fração 51 sobre 2. E aí nós temos menos 10 que multiplica cosseno de 3x sobre 3. E nós temos um sinal negativo aqui, ó, seno de 6x, isso quando multiplicar vai ficar 12 embaixo. Pronto, chegamos então na nossa expressão. Nada difícil, a gente já está acostumado, ok? Então vamos a mais um problema aqui para que você possa fechar esse exercício 3 com chave de ouro. Então a próxima letra que a gente vai fazer, que é a nossa última letra para encerrarmos essa questão, é a letrinha letra J. Então, letra J, a integral de 1 menos cosseno de 2x elevado ao quadrado. Vamos destrinchar, tá? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a gente só precisa destrinchar isso. Isso aqui, ó, é uma expressão 1 mais cosseno de 4x sobre 2. Então pronto, então a nossa integral é a integral de 1 mais, ou melhor, 1 menos 2 cosseno de 2x somado com 1 mais cosseno de 4x sobre 2. Pronto, então são coisas que a gente já sabe. Então integral número 1 é x, o menos 2 é constante, integral cosseno é o seno, sendo que eu tenho que dividir por esse valor. Temos aqui o fator 1/2, que multiplica a integral de 1, que é x, e a integral do cosseno de 4x é o seno de 4x dividido por 4, mais a nossa constante. A gente, ao multiplicar isso, a gente pode agrupar esse termo com esse termo. Isso é meio x com 1x. Meio com 1 dá 1,5. 1,5 é a fração 3 meios.
Esse 2 corta com 2, ficou menos seno de 2x. Esse 2 vai multiplicar aquele 4 e vai ficar então embaixo uma fração aqui, ó, 8, e em cima seno de 4x, mais a nossa constante. Então fechamos aí, dessa forma, uma questão muito importante nessa parte de integrais, que é essa parte de integrais trigonométricas, exige que você saiba fazer seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, seno à quarta e cosseno à quarta. Então praticamente foi essa mistura, e para isso a gente precisou desenvolver duas equações, a equação de seno ao quadrado e a equação de cosseno ao quadrado. Um forte abraço, aqui foi Chico Vieira.